Você não sabe nada de notebook, mas quer começar a aprender a consertar para ser um técnico particular ou até mesmo montar a sua assistência, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Vai ser um vídeo mais longo, mais denso, porém eu vou te trazer todos os prós e todos os contras. Vem comigo. Salve meus leões, salve minhas leoas, me chamo Flávio Leão e sou da área técnica de informática e sou um dos CEOs, dos fundadores da Casa de Notebook, que é uma empresa especializada em manutenção de notebook. E aqui no mercado onde nós atuamos, que é o mercado de Sergipe, há mais de 10 anos e 25 anos aí praticamente na profissão, eu vou compartilhar com você hoje todos os prós e todos os contras de você escolher qualquer um desses dois caminhos, ou ser um técnico ou montar a sua assistência. Então vamos entender como que funciona isso e vamos começar já explicando essas nuances aí. Primeiramente eu vou começar a falar com você que não sabe nada de notebook, nada, zero, absoluto zero, mas quer aprender a mexer com notebook para ser um técnico. Depois a gente vai trazer a outra linha de raciocínio, que é quanto você evolui e monta a sua assistência, e já entra a parte do empreendedorismo. O mercado de assistência técnica é um mercado absolutamente enorme, gigante, e falta muitos profissionais capacitados, por incrível que pareça. Todo mundo hoje necessariamente precisa ter tecnologia na mão. A gente tem um celular hoje, o celular é um facilitador, é maravilhoso ter o celular na mão, mas ele nunca vai conseguir substituir completamente o computador, o notebook. Por quê? O notebook e o computador são ferramentas muito complementares, mais fáceis no uso do dia a dia. Então não adianta eu falar assim, vai tudo migrar para o celular, vai migrar para IA. Cara, nunca vai faltar coisa para você consertar. Então se você decidir entrar nessa área, obviamente o notebook é um mercado hoje totalmente carente de bons profissionais, mas não quer dizer que você não possa migrar ou evoluir até mesmo para outras áreas. Mas eu não sei nada de tecnologia, estou começando agora, o que eu faço? Eu vou conseguir ser um técnico de informática? Quanto tempo que vai durar isso? Quando que eu vou começar a ganhar? E eu posso te afirmar claramente que você, sem saber nada, você pode mal saber ligar o computador, mas se você tiver decidido a mudar, a querer aprender, eu falo para você que com 30 dias você já pode começar a pegar seus primeiros serviços, dar os primeiros passos e começar já, o melhor de tudo, monetizar, ganhar grana. Óbvio, que esse é o foco de quem entra na profissão, quer mudar de carreira, quer começar uma nova jornada, principalmente nessa área de informática. Aí vamos lá, eu vou contar para você agora, vamos estender um pouco mais a nossa ideia aqui, no sentido do que eu vou encontrar pelo caminho. Quais vão ser os meus desafios? Para você que já tem algum conhecimento na área de informática, manuseia o sistema operacional, e quando eu falo de informática, às vezes a pessoa fala assim, eu sei ligar o computador, eu sei mexer nas redes sociais, eu sei mexer alguma coisa no Windows. Isso basicamente não é informática. Isso é uma obrigação. Todo mundo hoje tem que ter essas habilidades com relação ao sistema operacional, a esse manuseio mais básico. Quando eu falo que eu tenho um conhecimento, eu já sei fazer aquelas configurações mais básicas, sem ser mudar só o papel de parede, às vezes é instalar um driver, instalar um programa, porque são ferramentas, são questões que ficaram muito dinâmicas ao longo dos anos e mais fáceis das pessoas fazerem no seu uso do dia a dia, no seu domínio. Só que muita gente ainda opta por não se arriscar a fazer esse tipo de trabalho porque sente uma determinada complexidade, com medo de estragar o equipamento, com medo de dar pau lá no sistema no Windows, ferrar com o notebook. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Aí onde que entra o seu interesse de estar aqui para a gente justamente trocar essa ideia nesse momento, porque você viu um potencial nesse mercado. E eu te falo, tem potencial de sobra. Eu vou te dar um exemplo só para te clarear, já para te animar mais. Nossa assistência técnica hoje, trabalhando aqui de forma profissional, com todas as etapas que a gente passou, superou, a gente só não coloca mais serviço para executar, não coloca mais equipamento que a gente fala pôr máquina para dentro, porque a gente não tem profissional suficiente qualificado para despejar esses equipamentos com qualidade, ou seja, para executar. E uma das coisas que você tem que ter em mente enquanto você começa nessa área é
vou fazer esse equipamento como se fosse para mim. Ter o prazer de consertar o equipamento do cliente como se fosse para você mesmo. Aí volto lá, mas eu não sei nada, eu vou ter que aprender. O que basicamente eu tenho que aprender a fazer logo de cara no começo? Duas coisas que você vai precisar se dedicar. Uma delas é com relação à questão do sistema operacional. Você tem que começar a entender um pouco mais, ter um domínio. Essa é a coisa número 1. Para você que não sabe nada, 000. E a outra coisa que você precisa ter entendimento é sobre aquele básico, que é desmontar, montar, entender o funcionamento das peças, como que elas se conectam, o que cada uma faz, o que é um processador, o que é uma memória, o que é um componente, né? Na placa em si o funcionamento, a placa tem uma Super I/O, tem um circuito de proteção, o conector jack, o flat, a tela. Então você mais ou menos de uma forma subjetiva, você já entende isso, você já tem esse conhecimento. Só que você não aplica ele, então você vai começar a aplicar. E você já começando a ter esse entendimento, você já pode começar a captar seus primeiros clientes. Obviamente a sua realidade de faturamento vai depender da região que você atua. Vou te dar um exemplo. Aqui na minha região, na capital onde que a gente mora, uma formatação, qualquer assistência técnica qualificada ou profissional que se preze, é no mínimo 120, 130 reais. Você pode cobrar aí até, varia de 150 a 200, depender da região que você está, do local, porque são alguns pontos, né, quando a gente entrar para falar de assistência técnica, que a gente vai abordar. E eu consigo já monetizar, fazer essa grana. E todo dia tem gente que está com o computador lento e não sabe. O cara tá lá com o computador todo bichado, todo fodido, mas aí entra um processo que você, como aprendiz, está iniciando na área, você vai ter que começar a educar as pessoas a esse respeito. E como você faz isso? Começar a conversar, você já vai ter que começar automaticamente a empreender, despertar seu caminho para ser um técnico particular. E a grande vantagem disso é que você não vai ter despesa monstruosa, né? Aquela despesa que você considera que seja alta para você no começo. Esse é o primeiro ponto positivo que você tem aí com relação a não montar uma assistência, ser um técnico freelance. Então vamos supor que a realidade aí da sua cidade, Flávio, mas eu moro numa cidadezinha pequena, tem uma assistênciazinha meia boca ali, mas não é aquela assistência boa. Será que eu posso entrar para competir com ele? Claro que pode. Se você tem um domínio, você tem um conhecimento, nada te impede de divulgar seu serviço. Então a realidade aqui da minha cidade, eu vou cobrar 80 reais, 100 reais uma formatação, que eu acho que seria um mínimo hoje para você cobrar numa formatação, por mais que sua cidade seja, você considere assim, não, minha cidade é pequenininha, é uma curtela, mas você não pode cobrar menos de 80 reais. Tem gente que faz por 50, por 30, dá garantia lá de 1 ano. Aqui mesmo na capital a gente já vê essas loucuras, tem nego que é doido. Mas você não vai fazer doidice porque você está aprendendo isso aqui comigo. Então, nada de loucura, beleza? Então, quando eu pego e começo a ter esse entendimento da minha região, eu vou lá e vou cobrar, por exemplo, eu vou fazer a formatação um pouquinho na minha cidade, as pessoas cobrem 100 reais. Só que você vai ter um diferencial, você vai na casa do seu cliente fazer. Só que você não vai cobrar a visita por isso no começo, por quê? Porque você está começando agora. Então você vai lá, você vai precisar de o quê? Você vai precisar de pouquíssimas ferramentas, você vai precisar de um pendrive, um HD, no máximo uma gavetinha ali externa. Então você não vai precisar de muita coisa para fazer a instalação do sistema operacional na casa do seu cliente. Você vai gastar, vai lá fazer uma visita. Vamos supor que você cobra 100 reais para fazer a formatação, e se você começar a entrar nos lugares certos, divulgar, começar a educar o seu público, que mexer com informática automaticamente envolve empreendedorismo e você tem que entrar na comunicação, não tem para onde você correr. Entende isso? Não tem para onde você correr. Você precisa começar a sacar um pouco de marketing, de divulgar o seu serviço, que vai chegar um ponto que o serviço vai bater na sua porta. Hoje, aqui com a gente, o nosso maior volume de serviço é Net Promote Score, que é o indicador que a gente chama de NPS, que são indicações, nada mais que indicações de outros clientes. Ou vai lá, que eu fiz lá, arrumei com o pessoal show de bola, é 10, entregou o serviço, me fez com qualidade. É isso, acabou, você está feito. Só que quando você chegar lá, é uma transição, mas você vai precisar entender um pouco de marketing. Também é um outro ponto fundamental aí na sua jornada. Vou fazer uma conta de padaria aqui rápida.
conta rápida para você. Se você divulgar bem o seu serviço, independente da sua cidade ter 20, 30 mil habitantes, vou chutar por baixo aí que pelo menos metade da cidade tem notebook. Uma cidade, vou pôr uma cidadezinha de 30 mil habitantes aí, 25, eu já morei numa cidadezinha assim, muitos anos atrás, mexendo com informática, quando eu montei a loja. E a gente montou, e eu falo para você, tranquilamente, nessas 20, 25 mil pessoas que tem na sua cidade, pelo menos 5 mil notebooks você tem aí. Fora outros aparelhos, né? Que já entra outros tipos de serviço. Às vezes o cara tem um computador, tem um notebook, tem uma impressora. A base que você vai pegar, para você começar a mexer com a manutenção, é aquela base mais top do mundo. Você vai fazer de tudo ali. Ela vai servir para o notebook, vai servir para o computador. Você vai começar a instalar uma impressora. Você vai começar a conectar outros serviços. Não é uma coisa só. Compreende? Então, onde que a vantagem, o Pro é esse. Se você fizer nessa continha de padaria 2 formatação por semana, 2, 3 formatação, vamos supor que você cobra 100. Você fez 2 por semana. Você vai lá, gasta mais ou menos na casa do cliente. Pô, gastei muito, 2 horas. Ou seja, eu vou ter 200 por semana. Às vezes eu vou ter minha despesa com deslocamento para lá, né? Às vezes eu vou de ônibus, eu não tenho transporte próprio. Ou eu vou de bicicleta, não tem problema. Mas você vai chegar lá. Então você vai ter 200 por semana. Então são 200, 400, 600, 800. Trabalhando 4 horas por semana. Normalmente a pessoa trabalha quanto por semana? Se você for trabalhar e ter uma carteira assinada, você vai trabalhar 48 horas. Não tem nada de errado com isso, tá tudo bem. Isso aqui, essa é uma visão que eu estou dando para você que quer empreender. Não estou dizendo que não tô dizendo que não vai ser desafiador, vai ser. Vai ter semana que você não vai pegar nenhum serviço, mas você só não vai pegar se você não começar a entender esses princípios, que é esse princípio do marketing, de divulgar seu serviço, de quanto você vai cobrar, da qualidade que você vai entregar. Porque ali, quando você está fazendo o serviço na casa do cliente, isso é ótimo para quem está começando, porque você já vai quebrar aquele gelo de conversar com a pessoa, de estar ali, às vezes, dando um feedback para ela, uma aula, ela vai te perguntar outras coisas, talvez ela vai ter um outro equipamento estragado, ela vai ter uma outra dúvida. Ah, mas eu queria instalar essa impressora aqui. Às vezes você pode, dependendo do valor que você cobrar, você pode até deixar embutido no serviço. Ah, mas eu queria instalar um programa tal. Não, aí, fora desse pacote de serviço aqui, eu vou pegar e para instalar um programa específico é mais X. Eu não vou fazer o mesmo valor, compreende? Então, essa noção que você vai adquirindo essa consciência. Então, para você falar que fez pouco, fazendo atendimentos particulares, até em sites mesmo hoje, né? Tem sites que intermediam essa contratação com profissionais freelancers. Vários sites fazem isso. Às vezes eu quero um cara para consertar meu computador, mas eu quero que ele vá na minha casa. Eu, por exemplo, aqui, a gente não faz visita técnica, mas se fizesse, vou falar para você, chovia de visita técnica todo dia. Mas por que eu não coloco visita técnica aqui então? Você pode estar se perguntando. Porque não vale a pena, porque é difícil ter profissional capacitado. Aí você vai lá, coloca o cara para fazer, porque o cara, às vezes, para fazer isso, tem que ter interesse em fazer. E eu falo para vocês que a gente cansou, por isso que eu tô aqui fazendo esse canal, tomei essa decisão de fazer essa jornada aqui com você, para poder ajudar outras pessoas e criar outros profissionais. Porque eu sei da dificuldade que é ter bons profissionais nessa área. Porque o cara que começa a aprender, o cara que é bom, ele vai trabalhar por conta própria, porque ele quer ganhar mais, quer monetizar mais, meu amigo. Ele não quer trabalhar por um salário menor. Só que você tem um outro caminho que você tem que entender. Às vezes, por exemplo, quem vem trabalhar com a gente aqui, na maioria das pessoas pararam, saíram depois de 1 ano, 6 meses, 1 ano, porque aprendeu, já binga, vai montar seu negócio, vai fazer freela. Porque às vezes o salário eu não consigo pagar, obviamente, assistência, não vai conseguir pagar um salário top para o funcionário, né? Para o colaborador. Porém, quem aprende, o cara quer montar a assistência dele se você sentir esse desejo no seu coração de ser desafiado. Não estou dizendo que é fácil, né? É desafiador, porque você tem semana que às vezes tem mês que você não vai faturar. Mas o básico ali, o mínimo do mínimo, você tira. Mas você tem que seguir esses conceitos, né? Vamos revisar. Então eu tenho, vem comigo. Eu tenho que entender primeiro de sistema operacional, que é a instalação de sistema.
tem que entender desmontagem do funcionamento dos componentes, para me entender o que está funcionando, o que não está, como que eu configuro eles, que já conecta com a parte de instalação do sistema. E o ponto número 3, que é entender um pouco de marketing, de divulgação, de falar do meu serviço, de me conectar. E esse lance que eu voltei aqui para complementar, quando eu falo o atendimento em casa é bom porque te dá experiência, porque você vai estar ensinando a pessoa, automaticamente você está aprendendo enquanto você ensina. E ela vai te divulgar, vai falar, nossa, cara, o fulano veio aqui em casa, fez o serviço para mim, mas você vê a qualidade do serviço do cara que fez. Não, meu computador ficou outro, meu notebook ficou 0. E ele vai falar muito bem de você, pode ter certeza absoluta. Eu te falo que tem certeza absoluta que ele vai falar bem de você. E ele falou para um, para outro, no boca a boca, a hora que vê, você passou de 1, 2 serviços por semana para 3, para 4, para 5. Ô, Flávio, aquele serviço que você fez para mim lá, aquela instalação do sistema deu um problema aqui, deu uma configuração. Aí entra lá aquela questão que eu falei do marketing. Eu vou lá, vou fazer a política da boa vizinhança. Posso ir lá e não cobrar a visita do cliente, eu cobrar só o deslocamento. Não cobrei R$100 para fazer a formatação. Vamos supor que a formatação do cliente lá deu problema, eu tenho que voltar lá. Aí você vai lá e faz a correção do serviço para o seu cliente, né? Tem essa despesa do custo do combustível, do seu transporte, porém você vai ganhando mais notoriedade, vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais maturidade. E quando você vê, você já vai ter uma clientela formada, as pessoas estão te indicando, estão falando, nossa, como o trabalho dele é legal, como ele é bom, como ele atende. Aí, esse é o caminho, essa é a jornada de você evoluir os seus serviços, né? Obviamente, você fazendo mais instalações, você vai partir do princípio de aprender mais. Aí começa a instalar um programa mais complicado. Aí tem lá a pessoa que é engenheira, eu quero instalar um AutoCAD, eu quero instalar uma versão craqueada do programa, eu quero instalar um Photoshop, eu quero instalar um SketchUp, um Revit. Então, você vai começando a treinar. Então, obviamente, você vai ter que ter sua máquina, né? Esse aí seria o indicado. Você ter o seu equipamento, por quê? Porque você vai começar a treinar, fazer a instalação desses programas, ver como que funciona, testar crack, né? Que seria a ativação do sistema. Então, tudo isso, todas essas nuances, você vai começar a ter esse pleno entendimento. Vai ganhando espaço, vai ganhando mercado. E, quiçá, se você escolher, você pode tomar a decisão de montar a sua assistência, ter um ponto físico, um local. Ah, e aí, Flávio, agora vamos falar do outro ponto. Fiquei bom, né, na minha habilidade, que foi me tornar um técnico em informática. Aí eu posso estar aperfeiçoando ela. Olha só, eu te dei 2 serviços básicos aqui para você começar, que foi a instalação do sistema e de programas. Mas aí, obviamente, você vai começar a entrar para fazer uma limpeza Só antes da gente entrar na parte da assistência, para complementar dentro do seu portfólio técnico, você pode começar a fazer troca de peça, quer trocar uma tela para o cliente, quer colocar um SSD. Tem uma gama de serviços que você pode fazer e ir aperfeiçoando, que não vai te dar muito trabalho. Então, por exemplo, o cliente lá tem a tela dele quebrou. Às vezes você não tem grana. Pô, Flávio, eu não tenho grana para comprar a tela para o cliente, para garantir e tal. Cara, vai lá na internet, vê quanto que é, auxilia o seu cliente a comprar a peça e você dá a consultoria para ele e cobra a montagem. Ó, a montagem da peça aqui eu vou te cobrar R$100 a minha consultoria. Por quê? Chegou a peça, você vai lá, você vai montar na frente dele, você vai testar o equipamento, você vai ver. Porque às vezes ele quebrou a tela. O SSD já é uma peça mais barata, digamos assim, você compra o SSD, você pode ir na casa do cliente fazer o serviço de upgrade, que é trocar a pasta térmica, fazer a lubrificação do cooler, fazer um ajuste. Você vai gastar um pouco mais de tempo para fazer esse serviço na casa dele, mas porém é um serviço que você vai agregar muito mais. Por quê? Um serviço de limpeza desse você vai cobrar, vamos lá na continha de padaria de novo. Você já está escalando o seu volume de serviço. Você vai cobrar R$200 de uma limpeza, certo? Que é para trocar a pasta térmica, thermal pad, fazer um ajuste da carcaça, lubrificar. Você vai cobrar 150 da instalação, então você já tem 350 de mão de obra. E se você vender uma peça para ele, por exemplo, 250 a peça, um SSD, você foi lá e comprou a peça por 150, 180, você vai ganhar mais 100. Ou seja, 450, que eu ganhei por alto aí nessa brincadeira, né? De um único serviço. Vamos supor que eu gaste 3 horas, 4 horas para fazer.
Então eu já começo a fazer, se eu pegar um serviço desse por semana, de 400, eu já estou trabalhando um pouco mais, 4 horas por semana, porém eu já estou ganhando o dobro, estou ganhando 400 por semana. Então eu tenho já 1.600 por mês para trabalhar uma única vez por semana fechando um serviço desse. Consigo fechar mais de um serviço desse por semana? Consegue fechar quanto você der conta de fazer. O negócio é que você tem que estar alinhado com fazer um serviço de qualidade, entregar bom resultado e ir evoluindo. Quando você vai chegar nesse ponto que você for passando essa escadinha, você vai ter a opção de montar, que agora a gente vai falar, de montar a sua assistência técnica. Você decidiu que você quer aumentar o seu faturamento. Mas lá no técnico, né, nas visitas, se você fizer lá uma estrutura muito bem feita e começar a ficar organizado, eu falo para você que tranquilo você começa a ganhar, para falar que você vai ganhar pouco, R$ 5.000 por mês. De 5 a 10. Se você for um cara bom, um cara correria, quando eu falo cara, né, pode ser uma homem ou mulher, quando você for correria e você tomar a decisão de fazer esse tipo de trabalho, 5 a 10 mil no fácil. Tem muita gente que eu conheço que faz. Às vezes a pessoa não fatura mais porque é preguiçoso, porque fica com a bunda na cadeira, não quer fazer um marketing, tem vergonha. Então você tem que esquecer, quebrar esses padrões, né, de entender como é que faz e começar a executar. E eu tenho certeza que quando você pegar esse ritmo, aí você começa a escalar. Pronto, aprendi, vou montar minha assistência. Aí assistência, você já entra para um outro game. Aí você vai subir seu nível de ganho lá para 20, 30, 40, 50 mil por mês. Óbvio, depende do tanto que você investe, de como você está tracionando o negócio, como que você está gerindo, que aí entram vários outros fatores que você precisa ter uma expertise para você não tomar muita porrada. Aí vamos lá. Tem vantagem de montar uma assistência técnica? Tem todas as vantagens. Por quê? Seu ponto físico já vai ser um marketing, uma segurança a mais para os seus clientes, que você já vai chamar mais cliente, obviamente. Vai te dar mais responsabilidade, mais comprometimento com o horário. Porém, quando você começa, se você começa com pouca grana ou já com alguma coisa, você tem que entender o nível de estrutura que você está no momento. E você vai passar escalas de acordo com o que você está investindo, de acordo com o seu conhecimento. Mas, por exemplo, né, vamos entender o seguinte, montei minha assistência agora nesse exato momento. Quando eu monto a minha assistência, obviamente, se eu escolho montar um ponto, eu já vou ter uma despesa com aluguel, com internet, já vou ter uma despesa ali que eu vou ter que comprar uma mesinha, o computador provavelmente eu já tenho, mas ele não vai poder ser o mesmo da manutenção, que eu preciso montar meio que uma recepção. Consigo fazer um negócio mais simplificado possível com o que eu tenho na mão? Consigo. Você vai precisar basicamente ter uma mesa e montar o seu laboratório. Eu no começo, quando eu estava zerado, começando na profissão, a gente morava na casa e pegava um cômodo da sala, que era mais de frente para a rua, e montava o laboratório, assistência e começava a atender. E dali você ia evoluindo, aí você comprava uma mesinha um mês, você comprava um equipamento, comprava outro, você ia melhorando, crescendo. Aí tudo vai depender de onde você quer chegar. Porém, que algumas coisas que você tem que entender dentro de uma assistência técnica quando você monta uma oficina. O seu jogo muda, porque o seu comprometimento com o cliente é maior. Então você vai poder trabalhar o preço que seria justo, o preço que às vezes um técnico particular vai fazer, eu vou poder cobrar um valor a mais quanto eu tenho um ponto físico, porque o cliente entende toda essa nuance. E não adianta você falar para mim, mas o cliente não entende que o Zé faz mais barato. Ele não vai no Zé se ele sabe que tem você aí, que tem uma estrutura, tem um ponto físico, tem uma responsabilidade, tem um compromisso. Obviamente, né, o mercado tá cheio de gente, tem muito mais gente boa do que malandro. Então, às vezes entende isso, né? Porque tem uma assistência outra que o cara monta de qualquer jeito, você também não pode mostrar desleixo. Porque como você vai mostrar responsabilidade e cuidado para o seu cliente se você monta a sua assistência lá de qualquer jeito, meia boca? Então, você tem que começar a compreender isso para você balancear e entregar um bom resultado, né? Uma boa experiência para o seu cliente. Hoje, quando a pessoa entra na minha loja, né? na nossa empresa aqui,
A pessoa já sente confiança, porque já tem um nome, já tem um tempo de casa, tem uma boa estrutura, tem a confiabilidade, a indicação de outros clientes. Então, foi uma soma de fatores para a gente entregar o resultado que a gente entrega hoje. E a pessoa, quando ela procura a loja física, ela quer uma experiência diferente. Então, eu tenho que ir, tenho que trazer essa bagagem para o meu cliente. É aquela questão da água, né? O exemplo da água. Se você colocar água no aeroporto, é R$10. Se você colocar lá no centro da cidade, ela é R$1, R$2 no máximo. Então você tem que entender essas nuances do seu mercado, do local onde que você está. Por exemplo, a gente tem uma loja localizada num bairro que é próximo a shopping, um bairro bem mais localizado, um bairro de poder aquisitivo mais alto. Não faz sentido eu ficar cobrando aqui para minha localidade, pelo conforto, pela comodidade que eu dou para os meus clientes, eu cobrar o mesmo preço que eu cobraria em uma loja num bairro. Porque aqui são equipamentos mais caros, mais refinados. Para pensar comigo que eu tenho que analisar, eu começo a entrar a jogar um game diferente, porque eu começo a analisar o orçamento, a perspectiva do valor do que eu estou entregando com um olhar mais técnico, mais apurado. Vamos supor, você recebeu um equipamento lá de R$10.000, um notebook aqui igual a gente pega para formatar. Às vezes a formatação tem alguns serviços que são preço padrão, mas eu vou cobrar o mesmo serviço de revisão que eu cobro numa máquina de R$2, R$3.000 para uma de R$10.000? Óbvio que não. Porque a pessoa que traz normalmente um equipamento de R$10.000, só se você for muito bom, mas ela não vai querer deixar ela na mão de um técnico particular. Ela vai querer, obviamente, deixar numa assistência técnica, porque lá, na assistência técnica, ele vai se sentir mais seguro. A assistência técnica, o ponto físico, dá essa segurança para o cliente. Então, o cliente vai lá e fala assim, pô, eu vou deixar lá na loja do fulano. Porque ele sabe do seu comprometimento, sabe da sua responsabilidade. Sua loja física você vai ter que montar um CNPJ, né? Você já vai começar a entrar uma despesinha de imposto, você vai poder emitir nota fiscal. Não que você não possa fazer isso no particular, trabalhando como um técnico freelance, abrir um MEI, pagar um imposto, mas você já tem que começar a circular a economia, transbordar, começar a colocar na mão das pessoas. Então você ganhou esse entendimento, ganhou essa visão, acabou, mano. Sua vida seu jogo já mudou, seu game mudou, principalmente quando você monta uma assistência. Então é muito melhor, você vai poder ter possibilidade de ganho muito maior. Aí entra aquela questão, pô, a máquina que custa 10 mil, quanto que eu vou cobrar a manutenção dela? Não faz sentido eu cobrar menos de 400, 500. Porque a responsabilidade de dar um problema na máquina é grande. Imagina se eu desmonto queimar uma placa de um equipamento desse, de um notebook desse. O cliente vai querer saber se eu queimei ou não? Ele quer saber que está funcionando, ele te entregou funcionando como ele quer devolver corrigido. Então também, né, aumenta ao mesmo tempo que aumenta os seus ganhos, aumenta os seus riscos. Então por isso que você tem que ter uma balança para você estar equilibrando isso de uma maneira bem mais ajustada. Porque aí você vai entender a nuance do negócio. Aí você começa a ter um volume maior de serviço. Aí aquele tempo que você tinha como técnico, que você ia lá fazer a visita na casa do cliente, que você sentava lá com ele, que você tomava um cafezinho, você comia um pão de queijo, você comia um biscoitinho. Na sua assistência você não vai ter, porque no começo às vezes você não vai poder pôr uma secretária. Vamos supor que você é casado, né? Ou você é homem ou mulher, né? Você é casado, ou seu marido ou sua esposa vai te ajudar na assistência. Aí ele vai ajudar no atendimento. Por quê? Se você faz sozinho, você está fazendo um serviço lá, chega um cliente, aí começa a conversar, você vai fazer o atendimento, vai fazer a ordem de serviço, vai fazer o protocolo de entrada, aí vai lá e chega outro cliente, aí você está fazendo um serviço, você tem que parar no meio do serviço, às vezes você tem um serviço ali que você tem que ter um pouco mais de atenção. Aí vamos supor que você está lá no meio de um serviço, você deu uma bobeada porque você se distraiu com o cliente, e acontece. Vai lá, não descarregou a placa, energia estática, está fazendo uma limpeza, quando você viu montar uma máquina de novo, a máquina não ligou. E aí? Bate aquele desespero. E às vezes você não tem o conhecimento da eletrônica ainda, você não sabe consertar a placa. Você não se tocou para isso ainda, mas aí é um outro degrau que você vai vir na assistência técnica, mas aí você já pode buscar conectar parcerias. E essa área de informática é uma área... Por que não é mais efetiva? Por que às vezes a galera é muito individualizada? Porque na área da informática hoje tem mudado um pouco esse conceito, mas não é todo mundo que gosta de abrir o seu conhecimento, porque o técnico de informática
É uma raça que tem aquela percepção que se eu ensinar os outros eu vou criar concorrente. E tem mercado para todo mundo. Aí a galera não se expande em abrir o seu conhecimento porque não consegue conectar. Aí quem muda, né, tá nesse círculo, tá com pessoas com a mentalidade mais aberta, você consegue startar isso mais rápido. Por isso que é importante estar sempre conectado com outros técnicos, com outras pessoas que na hora de um socorro, de uma emergência, a pessoa tem uma peça, você teve um problema, o cara pode te dar um suporte técnico, isso é muito bom, tem uma comunidade. E o técnico hoje, tem muito técnico que é individualista até hoje. Então, a gente abre, né, tem aberto essa ideia aqui de estar conversando aqui com vocês, partindo do princípio que a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer. E quando você monta assistência técnica, né, ó, já tá vendo que eu já tive um ganho bem maior. Aí, por exemplo, eu fui lá, contratei uma secretária. Aí, parte do que eu ganho, eu já tenho que pensar que eu tenho mais um custo fixo. Então eu tenho a secretária, eu tenho internet, eu tenho energia que aumenta um pouco, eu tenho o meu tempo que eu tenho que ficar lá, eu tenho que investir um pouco também em marketing, né, que hoje em dia é importante você tracionar campanhas nas mídias sociais. Então tudo isso você tem que começar a ter esse entendimento, ter essa sabedoria. E não é uma coisa que você vai adquirir tão rapidamente se você pensa em fazer isso sozinho. Eu falo por experiência que a gente levou mais de 10 anos para a gente chegar no nível que a gente está hoje, e eu vou te falar um negócio para você. Nós colocamos muito dinheiro na mesa. Colocou casa, colocou carro, colocamos muito, abrimos mão de muita coisa, de tempo, desgaste para ter o que a gente aprendeu hoje. Se tivesse no mercado hoje alguém que pudesse falar assim, não, vou te ajudar nisso aqui, que você não vai ter que passar um terço do que eu passei, é lucro, porque você acha às vezes que é despesa. Ah, eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer um curso, eu vou comprar alguma coisa. Cara, você coloca isso como despesa. Aprende que isso hoje em dia não é mais despesa, é investimento. Você tem que ter consultoria, você tem que conectar, você tem que fazer network, você tem que investir no seu conhecimento. Se você quer mudar o jogo, claro, se você quer ficar com uma assistência técnica, montar seu ponto, fazer uma assistência para você faturar seus 15, 20 mil reais, você faz tranquilo, sem muita dor de cabeça. Porém, você vai ficar ali refém uns bons anos. Por isso que muita gente que começa a ganhar grana na parte da assistência, aí já começa a contratar outras pessoas, começa a montar o time, atendimento. Hoje a gente tem um time com 10 colaboradores, então a gente tem capacidade para contratar 15. Mas o problema é como que eu vou pôr 15, porque o tempo de treinar esse pessoal, o volume, é trabalhoso. Então por isso que a gente está vindo aqui, né, difundir ainda mais essa informação da informática para poder chegar em outras pessoas e assim elas poderem aprender. Então essa é a nossa jornada aqui. E eu trouxe para vocês aí à luz, né? Obviamente eu vou trazer outros vídeos mais detalhados, mas se você chegou aqui, eu quero te agradecer, meu muito obrigado por ter chegado até aqui comigo. E eu trouxe aqui para vocês, planei, né, todas as nuances que você tem de uma forma... Cara, se fosse para falar com profundidade, a gente tem que sentar muitas horas, mas muitas horas mesmo, para a gente falar de cada detalhe. Dá para você pegar cada assunto assim da área da assistência técnica, da informática, e desdobrar em horas e horas de conhecimento. Mas a ideia aqui sempre eu quis trazer um conteúdo mais profundo, com mais ênfase para vocês, justamente para você poder entender se faz sentido para você ou não. Mas para resumir a ópera, né? Se você é um técnico particular, você pode fazer de 5 mil reais a 8, 10 mil reais tranquilo. E se você montar uma assistência, você pode pular ali da casa para os 20 até 50 mil se você for bem organizado. Porém, né, tem todas essas nuances que a gente vai discutir em outros, pode se falar disso em outros vídeos. Se você gostou desse conteúdo, né, eu vou pedir sua ajuda aqui de dar o like, né, dá um likezão aí embaixo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você ama também, que fala assim, cara, isso aqui faz sentido, né, ou minha esposa, ou meu esposo, eu quero aprender informática, eu acho que ele gosta de tecnologia, e faz todo sentido para ele embarcar nessa profissão. Vem comigo, acompanha aqui o canal que vai ter vídeo direto falando sobre isso. Eu vou trazer tanta coisa legal, vou falar de desmontagem, de cuidado, de assistência técnica, tudo que você precisa saber mesmo, você vai poder aprender aqui de forma gratuita comigo, né? Então não esquece de sentar o dedão no like e deixa seu comentário, conta aqui qual que é o seu desafio, qual que é a sua dificuldade
e o que você achou do vídeo. Fechou? Tamo junto, até depois do fim.